Negócios na pauta. Oferecimento Cimento Bravo e B2O Partners. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócio na Pauta. No programa de hoje, voltaremos a um tema fundamental para a cidade de São Luís, que já foi debatido em programas anteriores, mas que merece uma nova edição porque há novidades no ar. Estamos falando do Plano Diretor de São Luís. Após a aprovação na Câmara Municipal, a lei que atualiza o Plano Diretor foi sancionada pelo prefeito do município. E após um longo processo de discussão na sociedade, a atualização da legislação urbana ainda requer mais alguns ajustes. Se quer saber tudo isto, fique com a gente porque o Negócio na Pauta está começando. E este é o destaque de hoje. O Plano Diretor é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de todo o município. Elaborado com a participação da sociedade, é um pacto social que define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Ao propor caminhos para atingir esses objetivos, o Plano Diretor busca compatibilizar as ações do poder público e da iniciativa privada para que o planejamento do município atenda às necessidades coletivas de toda a população. O projeto de lei número 174/2019, que altera a lei número 4.669 de 2006, foi finalmente aprovado em 13 de março deste ano e sancionado pelo Executivo Municipal, após um atraso de 7 anos do prazo legal de atualização. Após longos debates na sociedade, e se espera que sua aprovação e da legislação complementar, como o Plano de Mobilidade Urbana, o Código de Postura e a Lei de Zoneamento e Uso do Solo, contribuam para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar dos seus cidadãos. Bem, após os debates na Câmara Municipal, foram incorporadas mais de 60 emendas ao projeto original enviado pelo Executivo Municipal. Mas o texto sancionado pelo prefeito vetou algumas dessas alterações feitas pelos vereadores. E agora outro debate já se inicia, a atualização das leis complementares, como a Lei de Zoneamento, Uso e Parcelamento do Solo, o Código de Postura e a Lei de Mobilidade Urbana. Então, para analisar estes cenários, nós trouxemos aqui no estúdio Roberto Furtado, arquiteto e urbanista, Érica Garreto, que é presidente do Instituto da Cidade, o INCIDE, e o Cláudio Casalvara, que é da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Obrigada. Cláudio, Érica, Roberto aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, qual a importância, desse plano diretor, por que causou tanta polêmica, tanta demora? Vou começar aqui pela Érica, que é autora intelectual aí, comandou uma equipe fazer essa revisão. Érica. Bom, o plano diretor, ele é a lei diretriz, a lei mãe, da cidade, a lei que traça as diretrizes para a política de desenvolvimento urbano e rural do município. Então, dentro do plano diretor, tem diretrizes para diversas esferas, para meio ambiente, para mobilidade, habitação, patrimônio e o uso do solo urbano e rural de uma maneira macro, Tanto que a gente tem os mapas de macrozoneamento urbano e macrozoneamento rural. Então, como é uma lei que é ampla e dá diretrizes para diversas áreas, de fato, ela tem um anseio muito grande. É uma lei que ela é fruto de diretriz do Estatuto das Cidades, que, por sua vez, é uma regulamentação da Constituição Federal, do artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Então, tem realmente essa comoção pelo fato de o município ele estar de acordo com o que preconiza o Estatuto da Cidade. Então, como você bem colocou, o plano diretor ele deveria ter sido revisto em 2016, já passaram-se 7 anos. 7 anos. Só de discussão foi desde 2017, aí de 2019 que foram as audiências públicas, então foi muito tempo de discussão. Então a ansiedade, o desejo de todos para que de fato acontecesse o plano diretor era muito grande. E a partir dele é que a gente pode discutir a lei de zoneamento, o Código de Obras, que são legislações que vão
vamos dizer assim, mexer com a cidade mais pontualmente, detalhar, exatamente, vai detalhar a forma como você vai utilizar o solo em determinado lugar, a forma como vai ser a mobilidade urbana em determinada área da cidade. No caso do Código de Posturas, como o cidadão vai se comportar na cidade. Então, são legislações que estão muito atrasadas. A lei de zoneamento é de 92, 30 anos. O Código de Posturas, ele é de 68. Então, é outra cidade, né? Exatamente. Então, a cidade ela tem que se atualizar agora, ela tem que se atualizar. Todas essas legislações precisam ser atualizadas para que a gente, de fato, possa promover o desenvolvimento urbano e rural da cidade. Bem, a gente vai fazer uma série de programas aqui sobre esse assunto, porque do ponto de vista de economia, negócios, para qualquer cidade, o plano diretor ele é muito importante. Então, isso aqui é um debate que se inicia, na verdade, é um esclarecimento que se dá a quem assiste aqui o programa e toda a população para entender a importância de tudo isso e fazer o acompanhamento nas etapas posteriores. O Roberto Furtado, que está envolvido com legislação urbana aqui em São Luís, acho que há mais de 30 anos, né, Roberto? Já acompanhou tudo isso? 30 anos já. 30 anos 33 já, anos. Foi secretário de urbanismo da cidade. Como é que você avalia o resultado final desse plano diretor? É um avalio extremamente positivo, né? Depois de todo esse tempo que a gente vem trabalhando, eu digo a gente porque nós participamos diretamente na confecção do texto, nas discussões dentro do Conselho da Cidade e participamos de todas as audiências públicas para que ele tivesse, o produto final fosse representativo, fosse a população ter escolhido isso. E é lógico que a gente precisa atualizar toda a legislação. Esse é o primeiro passo que foi dado. É um passo importantíssimo para que a gente volte a discutir a lei de zoneamento, que parou a discussão em 2014, porque a gente já tinha começado a discutir a lei de zoneamento, como a Érica falou, uma lei que tem mais de 30 anos e está totalmente desatualizada e totalmente desconectada com o desenvolvimento urbano da cidade. Hoje a gente tem vocações urbanas e vocações de negócios, né, principalmente de negócios, que precisam de um arcabouço jurídico que dê segurança para que as pessoas possam e voltem a investir em São Luís, né? Então, do ponto de vista de importância que o plano tem, é imensurável, né? A gente passou essa etapa. Para nós que trabalhamos arduamente na construção desse plano, é assim uma vitória a gente ter conseguido a aprovação dele nessa legislatura. E vamos partir para a lei de zoneamento agora. E como a Érica disse, plano de mobilidade urbana, principalmente o Código de Obra. O Código de Obra é totalmente desatualizado. O Código de Postura é mais antigo ainda, né? E até hoje são leis que estão vigentes e que precisam ser atualizadas e trazer a contemporaneidade da cidade, né? A contemporaneidade do mundo em função das regras, do regramento que essas leis trazem. Bem, na verdade, assim, a gente tem que aplaudir vários avanços que teve. Um plano dessa natureza, ele é um consenso da sociedade, né? Algumas partes vão achar, não, mas não era isso que precisava ser feito, mas já houve alguns avanços. Então, acho que talvez nessa parte inicial, né, Cláudio, a questão do macrozoneamento tenha criado a maior polêmica. Houve alguns avanços, de fato, nessa macrozoneamento da cidade? Veja bem, falando do lado da parte da habitação, o que é que nós temos com relação à parte da incorporação imobiliária, que estava escutando da incorporação. O que é que nós temos? Nós temos uma capital em que é o menor gabarito que nós encontramos. De todo, acho que todo o Brasil. Do Nordeste eu tenho certeza. João Pessoa está com mais de 50 andares. Nós aqui chegamos a 12, podemos alcançar 15 em algumas áreas, mediante uma operação urbana. Certo? Nós temos uma área como São Francisco que nós chegamos a 8, podendo chegar a 10, onde você vê um estado como São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, incentivando a concentração de moradias perto do centro. Aqui a gente afasta. A gente afasta e com uma legislação, como a Érica falou, de 1992. A nossa realidade ainda nem entrou no século XXI. Então, a expectativa desse plano diretor atualizado e agora vendo a renovação também dessas leis complementares, o que é que a gente espera? Que tenha uma melhora significativa e que a sociedade perceba o que é a modificação disso.
A modificação disso não é só atualizar a lei ela é atualizada por uma necessidade que se vê palpável. Por que precisa mudar? Não se pode aceitar que se demore 30 anos para poder atualizar uma legislação. Entendeu? Inclusive também a parte do macrozoneamento ambiental também. Sim. Nós temos problemas de afastamentos de córregos que é maior do que a legislação federal. Tá certo? São legislações que realmente são ultrapassadas. Isso prejudica a cidade porque você imagina uma mobilidade urbana como fica prejudicada com pessoas que poderiam estar perto do centro, estão afastadas lá na Coama, na Coab, e a concentração de veículos quando é pela parte da manhã. Nós temos engarrafamentos aqui terríveis. Pois é, mas aí me passa uma preocupação, que é de você estar falando muito em crescimento de gabarito e tudo mais. Gabarito, para quem está nos assistindo, na verdade é o número de andares em que você pode construir em determinada área, né? E como o Cláudio está falando aqui, São Luís é uma das capitais brasileiras e do Nordeste que tem o gabarito mais baixo. Mas eu acho que tem outros planos também que tem que correr ao longo disso aí, que é o plano de mobilidade, circulação viária e o próprio plano de saneamento, né? Se a gente não resolve essas situações, como é que a gente vai adensar a cidade? Mas essa discussão a gente vai deixar para o próximo bloco. A gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a aprovação do plano diretor da cidade de São Luís. Já já.